Eu me chamo Isabela Farias de Melo, mas todos sempre me chamaram de Bela. Sou arquiteta e até o dia 12 de agosto, minha vida era uma planta baixa perfeitamente equilibrada. Paredes sólidas, fundação firme, cada móvel no seu lugar. Mas o 12 de agosto foi o dia em que um caminhão desgovernado cruzou o sinal e o pilar mestre da minha construção desabou. Pedro, meu Pedro, 40 anos, executivo de vendas, sorriso de comercial de pasta, de dente e uma capacidade irritante de estar sempre certo. Casados há 15 anos, sem filhos por opção mútua. Éramos um porto seguro, eu e ele, uma parceria silenciosa e eficiente. Ou era o que eu pensava. O luto é uma dor física, não um sentimento. É um peso no peito que te impede de respirar. Um cheiro de formol que não sai da roupa. Um silêncio ensurdecedor que ocupa todos os cômodos da casa. A primeira semana foi um borrão de condolências, bandejas de doces e a voz robótica do padre. Eu estava anestesiada, focada em manter a compostura para a mãe dele, Dona Amélia, que mal conseguia ficar em pé. 7 dias depois do enterro, a vida exige que você retome alguma forma de normalidade. Era uma manhã de terça-feira, o cheiro de café na cozinha parecia uma ofensa. Eu estava revisando as contas, tentando decifrar o emaranhado de finanças que Pedro administrava com mão de ferro quando a campainha tocou. Era um motoboy. Ele me entregou um envelope grande, timbrado com o logotipo azul e branco de uma seguradora que eu jamais tinha ouvido falar. Garantia Plena Seguros. Sentei-me no sofá de couro que Pedro tanto gostava, com as mãos trêmulas e rasguei o papel. O conteúdo era um comunicado formal. Assunto: liquidação de apólice de seguro de vida. Prezada Sra. Isabela Farias de Melo, vimos por meio desta comunicar o falecimento do segurado, Sr. Pedro Henrique de Melo, e a devida análise para a liquidação da apólice contratada em 2021. Valor da apólice: R$5 milhões. Beneficiário principal: não especificado. Beneficiário secundário: Lívia Noronha. Em anexo, a documentação e os próximos passos para o acionamento do seguro pela beneficiária. Nomeada: R$5 milhões. Meu marido, que sempre se esquivou do assunto seguro de vida, dizendo que era gasto inútil. Tinha uma apólice milionária. A dor do luto foi, por um breve segundo, substituída por uma pontada de raiva e de alívio. Raiva por ele ter escondido algo tão importante. Alívio por ter sido previdente. O dinheiro não traria Pedro de volta, mas traria paz e a chance de recomeçar. Eu li o parágrafo de novo. E de novo. Beneficiário principal, não especificado. Beneficiário secundário, Lívia Noronha. O meu nome não estava ali. Não havia Isabela. Não havia cônjuge. Havia o nome de uma estranha, Lívia Noronha. Eu desabei no sofá. Não era apenas o choque do valor. Não era a raiva do esquecimento. Era o pressentimento, frio e cortante, de que a planta, baixa da minha vida, não estava apenas desequilibrada. Ela tinha um cômodo secreto, uma ala inteira que eu nunca soubera que existia. E dentro desse cômodo estava Lívia Noronha, a mulher a quem Pedro havia presenteado a nossa estabilidade financeira. Aquele dia não foi o dia em que Pedro morreu. Foi o dia em que a minha ignorância sobre quem ele era de verdade finalmente desabou. O envelope amassado e o comunicado da seguradora ficaram sobre a bancada de mármore da cozinha, como uma bomba relógio desativada, mas ainda perigosa. Eu passei a tarde ligando para a doutora Marta Leite. Marta não era apenas a advogada da família, ela era uma velha amiga dos meus pais. Uma mulher de fibra com quem Pedro jamais ousaria discutir. Na manhã seguinte, eu estava no seu escritório. Um lugar sério e silencioso no centro de São Paulo, que cheirava a café forte e papel envelhecido. 5 milhões, Bela? Marta ergueu as sobrancelhas, empurrando os óculos para a ponta do nariz. Pedro, o avesso da ostentação, com um seguro de vida de 5 milhões? É algo grande, querida. Eu já havia chorado o que tinha para chorar. Agora só restava a dureza da dúvida. E por que o meu nome não está? Fomos casados por 15 anos, Marta. 15.
Marta analisou o documento da seguradora, depois o contrato de casamento que eu havia levado. Legalmente, você é a herdeira universal dos bens dele, fora o que for destinado a ascendentes ou descendentes. Mas o seguro de vida tem uma regra diferente. Ele não entra no inventário. O valor é pago diretamente ao beneficiário nomeado. É uma transferência causa-mortes fora do regime de bens. O que significava que, legalmente, ele poderia ter deixado a fortuna para o entregador de pizza se quisesse. E quem diabos é Lívia Noronha? Eu mal consegui pronunciar o nome. A seguradora diz que Lívia é a beneficiária secundária, mas como a principal não foi especificada, ela herda 100% do valor. Temos que contestar a validade da apólice, Bela. Buscar a intenção real dele. Talvez tenha sido um erro de preenchimento. Uma secretária desatenta. A esperança era o último recurso de quem estava sendo roubada da verdade. Marta acionou seus contatos na seguradora e, em poucas horas, conseguimos acesso à cópia da proposta de seguro original, datada de maio de 2021, há quase 4 anos. O documento chegou por e-mail, dezenas de páginas digitalizadas. Chegamos à página fatídica, Beneficiários. Principal, deixado em branco, apenas um risco firme à caneta. Secundário, Lívia Noronha, CPF, 8 dígitos apagados. Mas os 3 finais nítidos. 910. Grau de parentesco, amiga. Assinatura do segurado, Pedro H. de Mello. Eu olhei para a assinatura. Olhei demoradamente, até que a tinta preta parecesse saltar do papel. Essa não é a letra do Pedro, declarei, sentindo um arrepio frio percorrer a espinha. Marta aproximou o zoom. Bela, você está abalada. Não estou, Marta. Eu sou arquiteta. Eu leio traços e linhas o dia todo. Eu assino cheques e documentos com ele há 15 anos. O P do Pedro é mais anguloso. Ele sempre faz um H quase ilegível. E o M de Melo é cheio, redondo. Essa assinatura aqui é mais fluida, mais elegante. Parece feminina. Eu pedi a Marta que me enviasse a cópia e corri para casa. Abri o cofre, tirei a cópia do nosso contrato de casamento e um talão de cheques antigo de Pedro. Coloquei as 3 assinaturas lado a lado. Primeiro, casamento 2010, a assinatura jovem, forte com o P em gancho. Segundo, cheque 2020, a assinatura mais madura, rápida, mas os traços estruturais mantidos. Terceiro, seguro 2021, o P era redondo, o M aberto, quase um W, não era dele. Era uma falsificação primária, feita por alguém que tentou, mas falhou em imitar a pressão e o estilo de Pedro. Lá estava. A primeira revelação bombástica. A assinatura de Pedro na apólice de seguro era falsa, mas a revelação trazia consigo um abismo de novas perguntas. Quem falsificou? Se não foi Pedro quem assinou, por que o nome da tal Lívia Noronha estava ali? Por que Pedro, então, manteve o seguro ativo por 4 anos, pagando mensalmente? Eu comecei a suar frio. A única explicação lógica e aterradora era que Pedro sabia da existência dessa apólice. Com a assinatura falsa, ele a tolerou, ele a financiou. Ele permitiu que essa estranha Lívia Noronha se tornasse a única beneficiária dos 5 milhões de reais. Ele não estava apenas traindo o nosso casamento. Ele estava em vida garantindo o futuro de outra pessoa. A minha tarefa mudou de contestar a herança para desvendar um segredo. Liguei o computador. Eu não precisava de detetive particular ainda. Eu tinha o nome completo e os 3 últimos dígitos do CPF. Lívia Noronha, 910. Em menos de 10 minutos no Google e nas redes sociais, o nome se concretizou em um rosto. Uma mulher bonita, de cabelos escuros e cacheados, olhos grandes e expressivos. A página do Instagram era aberta. Professora de artes, 35 anos, mora em Niterói, Rio de Janeiro, bem longe de São Paulo. A legenda de sua foto de perfil dizia: "A arte da vida é viver um dia de cada vez, com quem amamos." Eu deslizei o dedo pela tela e cheguei a uma foto de 2023, Lívia.
Estava em frente a um bolo de aniversário, segurando a mão de um garotinho loiro de uns 5 ou 6 anos, com olhos azuis muito vivos, os olhos de Pedro. O post tinha a legenda: "Parabéns para o meu maior amor, o meu guerreiro Daniel, 5 anos de luz." O ar fugiu dos meus pulmões. O garoto tinha os olhos de Pedro. Eu peguei o telefone. Liguei para Marta. Minha voz era apenas um sussurro de fúria e incredulidade. "Marta, não foi um erro de preenchimento. Não foi uma secretária desatenta. A Lívia Noronha tem um filho. E esse menino, ele se parece com o Pedro." A revelação da falsificação da assinatura era apenas a porta de entrada para a verdadeira bomba. Pedro tinha um filho fora do casamento. E os 5 milhões não eram para Lívia, a amiga. Eram para Daniel, o filho que ele não podia reconhecer em vida, mas a quem ele devia um futuro. Eu desliguei o telefone com Marta e me senti como um sismógrafo registrando um terremoto de magnitude 10. Não havia mais luto, havia apenas uma necessidade primitiva de saber, de encaixar as peças desse quebra-cabeça cruel. Pedro, meu marido de 15 anos, o homem com quem eu havia planejado a compra da nossa casa de campo e a aposentadoria, tinha uma vida paralela, silenciosa e cara, a 400 quilômetros de distância. E nela havia um filho, Daniel. Minha cabeça de arquiteta começou a traçar a linha do tempo. Daniel nasceu em 2018. Pedro iniciou a apólice de seguro em 2021. 3 anos de existência secreta da criança antes de ele tomar a medida financeira drástica. Eu inventei para a minha família e para os meus poucos amigos que precisava de um tempo, de um retiro de luto para organizar as ideias. Reservei um voo para o Rio de Janeiro e um quarto de hotel simples em Niterói, perto do endereço que encontrei no registro de Lívia Noronha. Cheguei à cidade sob um sol forte, com a cabeça latejando. Niterói era o oposto de São Paulo. Tinha um ritmo mais lento, praias e uma brisa marítima constante que cheirava a sal e algas. O endereço de Lívia era um pequeno condomínio de casas geminadas, charmoso e discreto, em uma rua arborizada. Não era luxuoso, mas estava bem cuidado. Pelo meu conhecimento em finanças de Pedro, ele mantinha um padrão de vida alto, mas não extravagante. Esse condomínio parecia o preço certo para um bom segredo. Passei 2 dias observando. Não por maldade, mas por necessidade. Eu precisava entender o ritmo dessa vida paralela para descobrir onde Pedro se encaixava nela. Na quarta-feira à tarde, o vi pela primeira vez. Um garoto loiro de olhos azuis incrivelmente límpidos, com a pele bronzeada, jogava bola na área comum do condomínio. Daniel. Ele era a cópia jovem de Pedro, com a mesma covinha no queixo. Meu estômago se revirou. De repente, Lívia saiu de uma das casas. Ela estava diferente das fotos do Instagram. Vestia roupas casuais, um jeans e uma camiseta básica, mas sua postura era firme. Ela ria, uma risada aberta, enquanto o filho corria em sua direção. Não era a imagem da amante misteriosa e glamurosa. Era apenas uma mãe. O momento quebrou algo dentro de mim. Essa não era a vilã que eu esperava. Era a realidade. Eu decidi que a encenação tinha que acabar. Não podia mais ser a espectadora de minha própria tragédia. Na manhã de quinta-feira, vesti minha melhor roupa profissional, o tailleur preto que usava para reuniões importantes. Eu precisava parecer a esposa legítima, a força legal que representava o casamento. Toquei a campainha da casa de Lívia. A porta se abriu. Lívia me encarou, os olhos castanhos arregalados em surpresa e, rapidamente, em reconhecimento. Havia medo e uma resignação profunda em seu rosto. Ela me conhecia. "Isabela", ela sussurrou, eu sabia que esse dia chegaria. "Ele morreu há 3 semanas, Lívia." Minha voz estava grave, fria. "E eu estou aqui por causa do seu seguro de vida de 5 milhões de reais." Lívia me deu passagem. A casa era organizada, cheia de cores, telas de pintura inacabadas e livros empilhados. Um lar, não um esconderijo. "O Daniel está na escola", ela disse com a voz embargada. "Por favor, entre." Sentamos na sala.
A primeira hora foi gasta em acusações veladas e verdades inevitáveis. Quando começou? Perguntei, indo direto ao ponto. Há 7 anos. Eu era professora de artes voluntária em um projeto social que a empresa dele patrocinava. Eu não sabia que ele era casado, Bela. No começo. E depois? Depois, quando eu soube, era tarde demais. Eu estava grávida. Eu tentei me afastar. Eu pedi para ele não se divorciar de você, se ele te amava. Eu não queria destruir a vida dele. Nem a sua. Minha cabeça girava. O discurso era clichê, mas o rosto dela, a sinceridade em seus olhos era palpável. E o seguro? A assinatura falsa? Lívia pegou um envelope pardo da prateleira, hesitando. Eu não falsifiquei nada. Bela, eu não sabia que ele tinha feito esse seguro. Pedro, ele era complexo. Há 1 ano, ele me entregou esta apólice, a original. Ele me fez assinar como beneficiária. Ele disse que o seguro era para Daniel. Lívia me entregou a apólice. A mesma assinatura falsa de Pedro, mas ali, nas observações do segurado, em uma caligrafia rápida e inconfundível que sim era a dele, estava escrito à mão para a garantia do futuro de Daniel Noronha. Não contatar Lívia, a não ser em caso de óbito. O meu mundo caiu de vez. Ele não apenas sabia da apólice falsa, ele a tolerou e a validou com a própria letra. Mas o que Lívia me entregou em seguida foi a verdadeira bomba. Não era um documento legal, mas um objeto pessoal. E no dia em que ele me entregou o seguro... Ele me deu isso, disse Lívia, estendendo um pequeno caderno preto de capa de couro. Ele me pediu para nunca abrir, a menos que algo acontecesse a ele. Era um diário. Não um diário de paixão, mas um diário de confissão. Ele sempre soube que eu descobriria, murmurei, com o diário pesado nas minhas mãos. Ele preparou tudo. Lívia assentiu com lágrimas escorrendo. Sim, ele o chamava de o explicativo. Ele disse que essa era a única maneira que ele teria de lhe contar a verdade sem te machucar em vida. Eu olhei para o diário, a peça final do quebra-cabeça. Os 5 milhões não eram apenas um seguro. Eram a redenção de Pedro. A assinatura falsa era uma manobra para proteger a Lívia de uma disputa judicial, prolongada comigo em vida. Ele estava se auto-incriminando de maneira indireta, garantindo que o dinheiro fosse para o filho, mesmo que isso custasse o seu próprio caráter na minha memória. Eu estava prestes a ler o coração exposto do meu marido. Eu segurei o diário de Pedro, o pequeno caderno preto de capa de couro, como se fosse feito de cinzas. Lívia e eu nos encaramos em um silêncio carregado, 2 mulheres ligadas pela mentira de um homem que ambas amaram, ou pelo menos, amaram a ideia dele. Eu preciso ler isso sozinha, eu disse, levantando-me rigidamente. Lívia apenas assentiu com as mãos cruzadas. Sim, eu sinto muito, Bela, por tudo. Eu saí daquela casa, entrei no meu carro alugado e dirigi sem rumo até encontrar uma praça, vazia perto da praia. O cheiro de maresia era forte. O sol já estava baixo, pintando o céu de Niterói com tons de laranja e roxo. Eu me sentei em um banco e abri o diário. A letra era a dele, inconfundível. O diário não começava com confissões de amor ou descrições picantes da traição. Começava com dor e dilema moral. Maio 2018. Hoje, Daniel fez 1 mês. Lívia me ligou chorando. Ela disse que se sente sozinha. Eu disse que não posso ir, que tenho uma reunião importante em São Paulo. Mentira, eu tenho uma vida em São Paulo. E essa vida está desmoronando. Mas não consigo destruí-la. Bela e eu, nós nos amamos de um jeito confortável, de cumplicidade. Não é fogo, é solidez. É um porto. Mas Lívia, ela me trouxe o que eu achei que não existiria: a paternidade. Eu não estava preparado para ter um filho, e muito menos um filho secreto. Daniel existe. Ele é real, e ele tem meus olhos. O inferno é perceber que, para proteger uma vida, a de Bela, a nossa, eu estou condenando outra, a de Daniel. O meu sangue, a invisibilidade. Eu parei de ler sentindo náuseas. A traição física era menos dolorosa do que essa confissão de paternidade escondida.
Ele me privou de saber que havia um ser vivo com o seu DNA no mundo, enquanto eu seguia a vida tranquilamente. Eu virei as páginas rapidamente, buscando a parte do seguro. Abril 2021, o plano. Eu fui ao médico hoje. Checagem de rotina. Ele disse que está tudo bem. Mas a vida me ensinou que tudo bem pode mudar em um instante. Eu preciso agir. Lívia é uma professora de artes, mal paga, e tem orgulho demais para aceitar dinheiro de mim regularmente, exceto o estritamente necessário para Daniel. O plano é o seguro, 5 milhões. É o suficiente para garantir a faculdade, a casa, a segurança. A falsificação da assinatura era o preço que ele estava disposto a pagar para manter o seu filho fora do escrutínio público e judicial, me protegendo da dor enquanto ele estava vivo. Eu tinha 5 milhões à minha disposição para disputar. A assinatura era falsa e a apólice poderia ser anulada, trazendo o valor de volta para o inventário, do qual eu seria a principal herdeira. Eu tinha a lei do meu lado. Mas eu também tinha o diário e, mais importante, eu tinha Daniel, um menino de 5 anos que se parecia com Pedro e que agora era, de alguma forma, parte da minha história também. A decisão era minha: lutar pela justiça legal e obter a herança, ou honrar a última vontade, torta de um homem falho e garantir o futuro de uma criança inocente. Eu voltei para o hotel em Niterói, o diário de Pedro queimando em minhas mãos. Não conseguia dormir. A dor havia sido substituída por uma clareza gelada. A minha vida conjugal tinha sido uma mentira confortável, mas o homem que eu amei, apesar de tudo, tinha me dado a chave para entender o seu último ato. Se eu lutasse, eu ganharia. Marta me confirmaria que a falsificação da assinatura, mesmo que consentida por Pedro, era suficiente para anular a cláusula e trazer os gatas, 5 milhões de volta ao inventário. Eu teria a justiça legal e o dinheiro. Mas o que eu faria com a justiça e com esse dinheiro? Viveria em uma casa de campo, reformando ambientes, sabendo que eu havia tirado o futuro de um garoto inocente, o filho do meu marido, apenas para reafirmar o meu direito? O diário me dizia que o dinheiro era a única maneira de Pedro se redimir. Lutar contra isso seria anular o perdão póstumo que ele tentou orquestrar. Pela manhã liguei para Marta. Ela atendeu com a voz tensa. Bela, e então? Você conseguiu alguma coisa? Sim, Marta, eu consegui a verdade. E a assinatura é falsa. Mas eu tenho evidências da intenção de Pedro. Eu expliquei a ela, de forma resumida, a existência do diário, a paternidade e a carta final. Marta ficou em silêncio por um longo minuto. Ela era uma advogada experiente, mas também uma amiga. Legalmente você tem o direito, moralmente. É outra história, Bela. E se você não entrar com a contestação, Lívia receberá o dinheiro em poucos dias. O diário e a carta não têm validade legal, mas explicam o porquê. Eu não vou contestar, Marta. A voz saiu firme, sem vacilar. Era o meu último ato de amor por Pedro. Honrar a sua fraqueza. Eu não quero esse dinheiro manchado pela infelicidade dele. Daniel precisa desse futuro. Eu não preciso. Eu tenho a minha carreira, a minha casa. O que eu perdi foi a verdade, e eu já a encontrei. Marta suspirou derrotada. Você é uma mulher extraordinária, Bela. Eu vou apenas monitorar o processo e garantir que a Lívia receba o valor sem problemas judiciais. Eu me encontrei com Lívia uma última vez, no dia seguinte. Escolhemos uma cafeteria neutra, sem o risco de encontrar Daniel. Eu entreguei a ela o diário. Eu li. Ele preparou tudo, Lívia. Ele amava o Daniel. Lívia começou a chorar silenciosamente. Eu não queria isso, Bela. Eu jamais usaria a morte dele para... Eu sei. Você vai receber os 5 milhões. Eu não vou contestar a apólice. Os olhos dela se arregalaram. Mas, a Marta? A lei me dá o direito de brigar, mas a vida dele me deu a responsabilidade de deixar isso quieto. Use esse dinheiro para o Daniel. Mantenha ele seguro. Pedro não foi o melhor marido, mas tentou ser o melhor pai possível nas circunstâncias em que se colocou. Lívia me abraçou. Foi um abraço estranho, de duas mulheres que deveriam ser inimigas mortais, mas que eram, na verdade, as vítimas da mesma mentira. O abraço durou um instante.
e continha 15 anos de casamento e 7 anos de caso extraconjugal. O que você vai fazer agora? Perguntou Lívia, afastando-se, os olhos cheios de gratidão e culpa. Eu vou voltar para São Paulo e demolir a planta baixa que eu conhecia, eu respondi, com uma sombra de sorriso. Eu vou me divorciar da memória que eu tinha do Pedro e vou começar a construir algo novo. Eu sou arquiteta, afinal. Eu voltei para casa com as malas vazias de roupa, mas cheias de verdades. Mudar a casa foi o meu primeiro projeto. Tirei as fotos de Pedro, vendi o carro dele e doei os seus ternos. Mas eu não o apaguei. Eu apenas o reposicionei na minha memória. Não mais o marido perfeito, mas o homem complexo e imperfeito que me amou de uma forma e amou o filho de outra. Meses depois, recebi um e-mail de Lívia, curto e formal. Ela confirmava que o seguro havia sido pago integralmente. Ela havia comprado uma casa maior e abrira uma pequena galeria de arte. No final do e-mail, havia uma atualização. Bela, o Daniel está bem. Ele está crescendo rápido. Ele começou a perguntar sobre o papai Pedro. Eu contei a ele que o pai dele era um homem muito bom que o amava muito e que a melhor parte do papai está com ele. Eu sei que é o suficiente para ele por enquanto. Eu respondi ao e-mail desejando sorte. Foi a última vez que falamos. Eu não precisava de contato. Eu precisava de distância para cicatrizar. A minha vida não era mais a planta baixa rígida. Era uma tela em branco com uma fundação mais forte, construída sobre as ruínas da mentira. Eu havia perdido meu marido, mas eu havia me encontrado. E no final, eu tinha escolhido o perdão e a humanidade em vez da herança e da vingança. Pedro havia deixado 5 milhões para outra mulher. Mas a maior revelação não foi o dinheiro, mas a capacidade de amar de um jeito mais honesto, mesmo que isso custasse o meu próprio coração. E essa, para mim, era a herança mais valiosa. Se você já ouviu algo parecido, comente aqui embaixo. Não esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like.